Amen. Amém. Hey, my God is good. Oh, hey, my God. Aha. Hey, my God is good. Oh, hey, My God is good. hey, my God is good. Oh, hey, My Lord is good. everything a double double. Oh. Aha. Come on, everything a double double. Oh. Promotion double double. Your victory double double. Your anointing double double. Your success double double. Your health go double double. Your victory double double. Hey, my God is good. Oh, hey, My Lord is good. hey, my God is good. Oh, hey, come on, everything go double. Aha, come on, yeah, everything go double double. Everything go double double. You are what the Lord. Aha, yeah, you are what the Lord. You are what the Lord. You are what the Lord. Oh, you are what the Lord. You are what the Lord. Yeah, oh, yeah, you are what the Lord. Yeah, Lord, you are what the Lord. Oh, yeah, Lord, you are what the Lord. Yeah, Lord, you are what the Lord. Yeah, Lord, you are what the Lord. Yeah, hey, my God is good. Oh, My Lord is good. everything a double double. Oh, yeah, oh, everything a double double. Everything a double double. Your anointing double double. Your success double double. Hallelujah. In the morning when I wake up, I will sing my praise unto you, my Lord. I will sing, I will dance to you. You will be my hand forever, ever. Yeah, my God is good. Oh. Yeah, my God is good. Oh. My Lord is good. Everything a double double. Everything a double double. Come on, double, 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 double. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Your God is a good God. Amen. Your God is a good God. Nosso Deus é bom And He deserves our praise. e Ele merece a nossa adoração. I will never get tired praising Him. E não podemos nos cansar de Come adorá-lo. on. With the cup of offering, come on, take a seat. Hallelujah. Vamos aplaudir ao nosso Take a Deus. seat. Take a seat in God's presence. Hallelujah. Podemos nos sentar. Hallelujah. I have to stop before I lose my preaching voice today. Tive que parar para não estragar a voz para a pregação. Hallelujah. Amém. Before I finish in praise and I can preach again. Fica um pouco cansativo de adorar depois de pregar ao mesmo tempo. Amen. Hallelujah. Amém. I am very, 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 very happy to be here. I don't know about you. E estou muito, muito, muito feliz de estar aqui. Are Não you sei de vocês. happy to be here today? Também estão felizes. Turn to your neighbor and say, I'm happy to be here. Diz alguém, eu estou feliz de estar aqui. He didn't hear you. Say it again. Hit him. Say, I'm happy to be here today. Diz alguém, eu estou feliz por estar aqui. Okay, turn to another person now. Say, I'm happy to be here today. Diz alguém, eu estou feliz por estar aqui. Hit him and say, I'm happy to be here today. Diz, eu estou feliz por estar aqui. Hallelujah. Amém. Praise the Lord. Glória a Deus. This is the place you are allowed to mess up. Amen. Este é o lugar onde temos o permitido fazer desordem. Is the house of your father. É a casa do nosso Pai. And let every devil be angry.
Let every devil be angry. E vamos deixar todo o diabo perturbado. We will never stop shouting for him. Nós não podemos parar de adorar o nosso Deus. Hallelujah. Amém. How many of you here know Brother Olaniran? Quantos aqui conhecem o irmão Oladion? Okay. How many of you here know Brother ID? Quantos conhecem o irmão Aide? Hallelujah. Amém. He's the same person. Amen. É a mesma pessoa. Brother ID has finally finished the program, O nosso irmão Aide já terminou o programa and by God's grace, e pela graça do Senhor, you'll be here tomorrow. amanhã estará aqui. Amen. Amém. If you love Brother ID like I think you love him, Quem ama irmão Aide, I como want pensa to que use o ama, 10 seconds and whisper a prayer to God's ears for him. vamos Can we do tirar that? apenas 10 segundos para orar por intermédio dele. Come, let's pray right now. Vamos Father orar in por heaven, we ele. pray, Lord. Let hope and star. Lord, we pray, Father, you bless your servant, daughter. As he go on your mission, I pray that you bless him, daughter. Lord, all the stress involved, I pray, refresh his strength in Jesus' name. Bless him on every side, daughter. As he go, Lord, to land of you, I pray, let him come back with double unction. Bless his way out. Bless his academies and his family, Father, in Jesus' name. Because he seek you, I pray, that men will never stop seeking him in Jesus' name. In every area, bless him in Jesus' name. Thank you, Heavenly Father. In Jesus' wonderful name, we pray. Amém. And let us say amen. Amém. Hallelujah. Amém. Praise the Lord. Glória a Deus. Without wasting our time today, Sem perdendo mais tempo, we shall be going through God's word vamos na palavra do Senhor. very briefly Muito breve, muito rapidamente. before our time is done. Antes que o nosso tempo termine. Amen. Amém. Now, I came to understand Eu cheguei à conclusão that one of the greatest challenges of the church que dos maiores desafios da igreja is the ability to handle temptation. é a habilidade de vencer as tentações. Amen. You will agree with me Vamos estar de acordo comigo that today we live in a very crazy world que hoje vivemos num mundo muito perturbado. where everything around you look tempting. Tudo ao nosso redor parece uma tentação. When you on your TV, you see temptation. Mesmo até a TV. Now, only it's a temptation. Tudo ao nosso redor é The tentação. magazine temptation. Até no magazine, na loja. É You can't tentação. even open a textbook to read temptation. Mesmo até abrindo o livro para ler é tentação. Our development and technology has making the environment more difficult for your faith to Mesmo até survive. o nosso o desenvolvimento tecnológico está tornando as coisas mais difíceis ainda. And the fact still remains that E o facto é, we can never pray off temptation from our lives e não podemos deixar as tentações de lado ou afastar. because Christ said, "You shall be tempted." Porque Cristo disse que nós seremos tentados. If Christ could not escape temptation, Mesmo até o Cristo não escapou das tentações. you and I can never escape temptation. Isso significa que nós também não podemos nos escapar das tentações. What then should we do? Mas o que temos que fazer então That's what today é isto que aqui hoje we shall be talking about: dealing with temptation. vamos falar ser lidando com as tentações. Is somebody happy to be church today? Alguém está feliz? Come on, show you. Amen. Hallelujah. How Amen. do I deal with temptation? Mas como lidar com as tentações? Let's pray. Vamos orar. Heavenly Father, we thank you. Pai, nós te agradecemos. I bless you, Father, for your word today. Nós te agradecemos pelo dia de hoje. We thank you, Father, for the joy again of being in your presence this evening, Nós this te morning. agradecemos pela alegria na sua presença. Lord, as we open your word, Pai, assim como vamos começar com a sua palavra, open our understanding. comece conosco o As we entendimento. begin with you today, E como vamos começar a pregação, begin with us today in Jesus' name. comece conosco em nome de Teach Jesus. us from your word, dear God, Ensine-nos, Pai, and make us better in Jesus' e name. torne-nos cada vez melhores. Let your name be glorified today in Jesus' Que o seu name. nome seja glorificado. Lord, use my words as an instrument, Lord, to be Usa-me blessed. como um instrumento, Pai. In Jesus' wonderful name, we pray. Amém. And amen. Amém. Hallelujah. Amém. Praise the Lord. Glória a Deus. Dealing with temptation. Lidando com as tentações. I believe the screen will do some people amens. So I try to make things easier so you can be able to see some things, and then Acredito que os nossos irmãos vão trabalhar para we'll take some teachings, and I believe you can follow from the screen also in case you're acompanharmos lost. melhor a pregação. Hallelujah. As coisas escritas a partir do projetor. You see, the truth remains. The truth is that A verdade é, being tempted is not sin. ser tentado não é pecado, Falling into temptation is what makes it sin. mas cair na tentação, isto sim é o pecado. So that you are tempted doesn't mean you've sinned.
Ser tentado não significa que somos pecadores. But falling into temptation is what makes it sin. Mas Amen. quando caímos na tentação, isto Now, sim se torna before pecado. I go into it fully, E antes de ir mais adiante, I want to give you some fact about temptation. quero dar alguns factos acerca de tentação. Amen. So I call it facts about temptation. Factos ou alguns casos acerca de tentação. Number one, Brother Gideon, are you ready? Primeiro, vamos começar. Now, it said, for nobody is above temptation. Ninguém está ou escapa da tentação. Now, I don't care about your anointing Ninguém se importa com sua unção, and your title, ou talvez seu título, Bishop Minor, ou talvez pastor Maina, Archbishop Louis, ou pastor Luiz. hallelujah, Amém. Pop Sheung, amen. Temptation has no respect for your title. A tentação não respeita o título de ninguém. Because if Jesus could not escape temptation, Se o Cristo não escapou das tentações, no human title can make you escape temptation. Não há nenhum humano que pode se escapar das So, tentações. understand that nobody is above temptation. Temos que entender que Fact. ninguém escapa das tentações. Amen. Isso é um Let's go facto. to God's word first. I'll check some things out. Vamos ver a partir das escrituras bíblicas. Hebrews chapter 4. Hebreus 4. Hebrew chapter 4. Hebreus 4. God will help us today in Jesus' name. Que o Senhor nos ajude em nome de Jesus. Hebrew chapter 4. Hebreus 4. I can remember sharing some of those things with my sister Josana some time ago. Eu posso lembrar algumas coisas no passado com a nossa irmã Josina, I think we shared in one of our meetings in Technolog. que partilhamos essa palavra uma vez no Tecnólogo. I don't know if you can remember. Acredito que ela Hallelujah. também se lembra. Praise the Lord. Glória a Now, Deus. Hebrew chapter 4. Hebreus capítulo 4. Hallelujah. Are you there? Estamos lá. Now, look at verse 15. No versículo 15. Portuguese, follow me. Em português vamos acompanhar And God apenas. bless you. Amen. Say, for we have not an high priest which cannot be touched with the feelings of our infirmities, but was in all point tempted like as we are, yet without sin. Who is that? Quem é? Jesus. Amen. Estamos a falar Bible de said Jesus. he was tempted at all points. A Bíblia diz que ele foi tentado em It means tudo. Christ was tempted with lies, Cristo foi tentado até com mentiras, with fornication. com fornicação, Hallelujah. amém, With murder, com maldade, with malice, com malícia, with anger, com raiva, with deception. com decepção. He was tempted at all points, A sir. Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, Yet without sin. mas mesmo assim não pecou. So he said he felt what you feel. Talvez o que nós sentimos, He understood temptation. não vamos entender o que é tentação. So he know what he's saying. Amen. Ele sabe o que ele sentiu, And por that's isso why ele if, diz acerca de if tentação. Christ could not escape it, Por isso, se até Cristo não se escapou, you and I cannot escape it. Amen. ninguém também se escapa das Look at tentações. Revelation. It's amazing. Look at Revelation. Revelation Revelação, chapter 3. Revelation chapter 3. Apocalipse 3. Amen. Hallelujah. Amém. Are you with me? We shall not be lost today in Jesus' name. Hallelujah. Amen. Today we will read until we become read. Hoje vamos ler até tornar leitores. Amen. Now look at verse 10. Are you there? Apocalipse 3:10. Say, because thou hast kept the word of my patience, and also will keep thee from the hour of temptation, which shall come upon what? The whole world, to try them that what? Dwell upon it. Say, it shall come upon the whole world. A Bíblia diz que as tentações virão para todo mundo. Which means you can't pray off temptation. Isso Amen. significa que não podemos nos escapar das It tentações. will come. Say, it shall Isto come virá. upon the earth, A Bíblia diz que virá sobre a terra, upon all that dwell in it. sobre Amen. todos os habitantes da terra. Except you are not human. Amen. Exceto se não fores humano. Now the Bible says, A Bíblia diz for all that's in this world que todos aqui neste mundo, is the loss of the eyes, com loss of the vistas, flesh, com carne and the pride of life. e com a vida, Now that you are born again se nascemos de novo, doesn't make you blind. isso não significa que nós somos cegos. So you can become a victim of the loss of the eyes. Nós podemos nos perder a partir das vistas. That you are born again doesn't make you dead physically. Nascer de novo não significa que nós estamos mortos. So you can become a victim of loss of the flesh. Também podemos ser vítimas a partir da carne. And that you are saved
E também somos salvos. doesn't mean you don't desire good things. Ou mesmo sendo salvos, não significa que não And you desejamos boas can easily coisas. become a victim of the pride of life. Também podemos ser vítima a partir da vida, So do desejo da redemption vida. does not exempt you from temptation. Mesmo sendo redimido, Is it clear? salvo, isso não nos escapa das tentações. But why is it always go always let me why is it always I'm always tempted now? Mas por que eu sou sempre tentado? That's a very funny question. Amen. É uma pergunta muito engraçada. Redemption does not exempt you from temptation. Ser redimido, isso não te torna isento das And tentações. nobody is above temptation. E ninguém Amen. se escapa das tentações. Hallelujah. Amém. I remember one day I was in my room and then my brother ID called me. Bro, where are you? Please can you come to the kitchen? I said, what happened? He said, please come. And I came. Eu me lembro, estava no quarto, o irmão Wade me ligou. Irmão, venha. E eu fui lá. And I saw one Russian girl corner him in the lungu, in the corner of the kitchen. And I saw one Russian girl. She You packed will- him in the kitchen. E vi uma irmã russa abraçando nosso irmão Wade. He said, bro, please help me here. I mean, man. E o irmão Wade está pedindo ajuda. Vem, me ajuda. Me ajuda. Your pastor was calling for help, temptation. Mesmo até o pastor estava clamando pela That's to ajuda. tell you that nobody is above temptation. Isso significa que Amen. ninguém se escapa das tentações. I have seen great names with bishops attached to it Ouvi grandes nomes, bispos, fall in their great callings. They redimidos. fall in their great callings Eles caíram, falharam because of temptation. por causa das tentações. Hallelujah. Amen. So none of us is above temptation. Ninguém se Fact. escapa das tentações. Fact number 2. Are we going? O facto número 2 sobre as tentações. Give you on my screen. Amen. Now, said no man is allowed to be tempted beyond his strength. Ninguém é tentado acima das suas forças. Why is my own like this now? Mas por que é assim? God knows that I don't have the strength to bear that kind of thing again. No. Deus sabe que eu não suporto isto. It's a lie. Amen. É também uma mentira. For no man is tempted beyond his strength. The Bible Ninguém é said. tentado acima das suas forças. 1 Corinthians, let's check it out. 1 de Coríntios. 1 Corinthians chapter 10. 1 de Coríntios 10. 1 Corinthians chapter 10. 1 de Coríntios 10. Well, you know, this Bible is too big. You take all the place. Hallelujah. Amen. 1 Corinthians chapter 10. Are we there? 1 de Coríntios 10. Ah, o Mr. Maina. Amen. So why is my own temptation is always so big? Mas por que minha tentação é tão grande assim? That tells you your level in the faith. Amen. Isso significa que você é fraco na fé. The higher you go, the bigger your temptation. O maior, quanto mais somos tentados, maior seremos exaltados. Amen. I believe if it is someone who was here, Se há alguém aqui the Russian girl comes in the kitchen, que uma menina russa te encontra na we cozinha, could have willingly submit. talvez você gostaria, desejaria. Go understand. Hallelujah. Vai dizer, não, Deus vai entender. It's not my fault. Now go understand. Deus vai entender. Hallelujah. Amen. Sir. Amém. So the bigger your faith, the bigger your temptation. Amen. Sir. Quanto maior for a tua fé, maior também a tentação. Verse 13. Are you there? 1 Primeiro- Corinthians 10:13. 1 de Coríntios 10, 13. Now, follow me now. Portuguese. Said, there had no temptation taken you, but such as is common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye able, but will with the temptation also make a way to escape that ye may be able to bear it. Do you hear that now? So you don't have an excuse. Então não temos desculpas. You know, brother, I tried, the thing didn't work. Irmão, vocês sabem, It's eu a lie. tentei, mas não consegui. É He's a lie. mentira. He didn't try enough. Amen. Você não tentou o See, suficiente. for God will never let any man to be tempted beyond he can bear. Deus não permite que ninguém seja tentado acima das suas forças. So if God knows Se Deus sabe that temptation can break you, que esta tentação pode te fazer falhar, He will never allow you to go through it. então Ele não permite que esta tentação venha até você. And He said also E também disse, that in every temptation, todas as tentações, He makes a way of escape for Ele you. dá uma saída. So we don't have excuse. Então não temos desculpas. Bro, you don't understand. Understand what? Amen. Oi, irmão, vocês vão entender, mas entender o quê? You don't know the way they think they do me. Hallelujah. Sabe como é que ela me pegou? Como é que ele me pegou? He gets us they do me. Hallelujah. Amen. Como ele fez? Hallelujah. He does not done you very well. Amen. So he get the way you think they do me. You not go understand, bro. Hallelujah. Vocês entendem que Say it's not my fault. Amen. não há desculpa. It's a lie. Praise É uma God. mentira. Amen. Amém. So,
God will never allow any man to be tempted beyond his strength. Amen. Deus não permite que ninguém seja tentado acima das suas Should we go forças. forward? Number 3. E o terceiro ponto. No man is allowed to be tempted beyond his strength. Okay, I mentioned that, right? So, number 2, temptation will always come to you. Amen. As tentações sempre virão. Now, I say that temptation has no respect for your faith. Eu já disse que a tentação não respeita a fé de ninguém. It has no respect for your anointing. Também não respeita a unção de ninguém. If the devil was not afraid of Christ's anointing, Se até mesmo o diabo não se intimidou com a unção de and you Cristo went to tempt him in Luke chapter 4, e foi tentá-lo em Lucas 4, then you've never started yet. isso significa que nós também seremos. So temptation will always come to us. As tentações sempre virão. Deacon or Bishop Louis, Mesmo até o pastor it Luís. has no regard for that. Mesmo assim também, As a matter of fact, aliás, the higher you go, quanto mais altos the somos, more the devil will love to tempt you. ou quanto mais ungido formos, mais o diabo vai nos tentar. Because, listen to me now, Porque it is not an achievement if Shem will beat Josina. Isso não é uma novidade se It's not an achievement. bater a Josina. But it's an achievement if Josina beats Shem. Hallelujah. Mas vai ser uma novidade se a Josina bater Sheum. So the higher and the bigger you are, the Yes, more because- valuable you are to the kingdom of darkness. O quanto mais fortes formos, mais fracos somos nas tentações. So the more bigger your anointing, the more you become more of a victim. Quanto mais ungido formos, mais somos vítimas das Because tentações. when Louis fell, Porque se o irmão Luís falhar, do you know what that means? sabem o que isso There will be significa? celebration in hell. Hallelujah. We got him at last. If Louis fell, Se o irmão Luís falhar, there will be celebration in hell. haverá uma celebração no inferno. If bro Sam fall, Se o irmão Sam falhar, all the news take it down. Hey, Sam has gone. toda a cidade vai saber, até o Sam falhou. It is an achievement. Isto é uma novidade. So the higher you go in the faith, Então, quanto mais altos formos the na more you fé, become a valuable victim. mais somos volúveis e Hallelujah. somos mais vítimas das tentações. So don't think the devil will respect you because of your anointing. Não vamos tomar conta que o diabo vai nos respeitar por causa da And nossa unção. your white collar can never intimidate him. Mesmo a nossa cor branca também não intimida o diabo. Number 4, amen. O número 4, God does not tempt people. Deus não tenta ninguém. It is the devil that does so. Amen. É o diabo que o faz. So many of us have this idea that God tempts people. Amen. Muitos têm ideia que não, Deus me tenta. We saw in the book of Genesis 22, Em Tiago 22, podemos ver isso. verse 1. 1. Bible says, and the Lord tempted Abraham Em Gênesis, perdão. into giving her his son. Amen. A Bíblia diz que Deus provou That Abraão. word in Hebrew, it means taste. Amen. Esta palavra em grego significa And God tests Abraham's faith. Testou a fé de Abraão. Not tempt. Amen. Não tentou, mas testou. Temptation is a satanic conspiracy targeting your fall. Amen. A tentação é uma conspiração satânica para tentar nossa fé. So God will never intend you to fall. Amen. Deus nunca vai nos tentar para a gente falhar. God was only testing the level of Abraham's faith towards Deus him. apenas estava a testar o nível da fé de Abraão. That is called test, not temptation. Isso é Amen. chamado de teste, não So tentação. God does not tempt any man. Deus não tenta ninguém. Look at Luke chapter 4. Luke 4. Lucas 4. Luke chapter 4. Lucas 4. Hallelujah. Amém. Luke chapter 4. Lucas 4. Are you there? Estamos lá. Let's find out who tempts. Amen. Are you there? Now, it said, and Jesus, being full of the Holy Ghost, returned from Jordan Lucas 4, vamos começar no primeiro versículo, perdão. and was led by the Spirit into the wilderness, being 40 days tempted of who? E era tentado pelo... Are you there at all? Estamos lá em Lucas. Estamos lá em Lucas 4, o versículo He was número 1. led to be tempted by who? Ele foi tentado Angel Gabriel? pelo diabo. Of the devil, amen. So the devil is the tempter, not God. Então, diabo é o tentador e não Deus. God does not tempt any man. Deus não tenta ninguém. The devil is the tempter. É diabo que o faz. Hallelujah. Amen. Look at James. Let me establish this very well. James. Tiago, James. Chapter 1. Tiago 1. What? Tiago? Show us. Hallelujah.
James. Amen. Chapter 1. Tiago, capítulo 1. Are you there? Estamos lá. James chapter 1. Tiago, capítulo 1, Verse 13. o versículo 13. James chapter 1 verse 13. Tiago, capítulo 1, versículo 13. I love Portuguese, seriously. Amen. Amém. Verse 13. Let no man say when he is tempted, I am tempted of who? Of God. For God cannot be tempted with evil, neither tempted he what? Any man. E nem tenta So ninguém. God is not the tempter. Então Deus não é o tentador, é o que Let tenta. our father raise Pajalusta. Vamos deixar nosso pai descansar, por favor. He is not the tempter. Ele não tenta The ninguém. devil is the tempter. É o diabo que o faz. So now we understand that fact, right? So don't say maybe God is tempting me. Não vamos dizer, não, talvez Deus está me tentando. He is not God. Hallelujah. Não, Deus não tenta ninguém. Number 5. Número 5. Every temptation can be overcome. Todas as tentações podem ser vencidas. Amen. Say, for God will never let anyone be tempted beyond his strength. And in Porque- every temptation, he make a way of escape for them. Se Deus não tenta acima das nossas forças e também dá caminho ou saída para as tentações, Amen. So every temptation, isso significa que todas as no matter the tentações, size, não importa o tamanho, a no matter grandeza, how difficult it is, não importa o quão difícil for, no matter how sensitive it is, ou talvez complexo, no matter how deceiving it is, no matter how hard, ou tão duro for, it can be overcome. pode ser vencido. Amen. Amém. So I'm saying this to you Eu estou- to shut down your door of excuse. Eu estou falando isso para fechar essa porta de desculpas. If you fall, it's because you choose to fall. Que se alguém falha numa tentação é porque escolheu falhar, sim, senhor. Don't say, bro, my own is bigger. Oh. Oh, não sabem, falhei, não. If you não. see my own, bro, it's different though. Amen. Bro, Irmão, it's a lie. irmão, Amen. irmão, é Every mentira. temptation is common to man. Amen. Todas as tentações podem ser And vencidas. every temptation can be overcome. Todas Hallelujah. as tentações podem ser vencidas. Amen. Amém. So now, number 6. E números focos da tentação, número Now, 6. every temptation you dealt with leaves you stronger and better. Come on, do you like that, sir? Todas as vezes que fomos I like enfrentados that. por tentações, nos torna mais fortes e melhores. So see, anything that can kill you will make you better and make us stronger. Tudo que não nos mata nos torna melhores. So when the devil throw a stone at you, Talvez se o diabo nos apedrejar, grab it and use it to build your house. Amen. pega a pedra e constrói a sua casa. Hallelujah. Amen. So any temptation, every temptation leaves you better and stronger. Todas as tentações nos deixam melhor e mais fortes ainda. The reason why you don't grow in the faith because you fall to every temptation. A razão qual que não crescemos na fé é porque falhamos em todas as tentações. He's laughing. No, I'm saying the truth. Hallelujah. A simple exaggeration, you can't escape it. Mesmo uma pequena tentação também não consegue escapar. A simple lie. Say the truth, na lie. Uma pequena mentira. You feel like when you put it, when you exaggerate and make it so big, it makes people laugh more. E quanto mais falhamos nas tentações, mais pessoas riam-se de nós. So you exaggerate, make Talvez things big. exageramos nas mentiras. You can't see a woman's lap and sleep. Não podemos ver uma menina e sem querer ou desejar dormir com ela. You will dream or not dream that night. Vamos estar sonhando todas as noites por For ela. see a woman's lap. Apenas por ver uma menina assim. If you say, look at your own lap, see your own, you have a lap too. Amen. Mesmo apenas So, olhar what para is a the perna problem? de uma menina. Amen. Fica a noite toda sonhando. You see, guys do all manner of crazy things just to look at a woman's lap. Há muita gente que a melhor coisa que ele faz é olhar nas pernas And they have das the lap. irmãs. Mas também tem uma perna. Some of our lap is bigger than their own self. E muitos de nós, nossas pernas são maiores e melhores do que as pernas de muitas mulheres. I don't know why looking at anyone's lap. Amen. Mas não sei So por que every little temptation we fall. uma pequena tentação falhamos. So we keep losing our strength in God and becoming Então weak perdemos as nossas forças weak. em Cristo. and weak. Nos Amen. tornamos fraco e cada vez Because fraco. every temptation leaves you better and stronger. Porque todas as tentações nos deixam melhores Let e me, mais prove fortes. it, let me prove it to you. Luke chapter 4. Let me prove it to you. Vamos Luke 4. tirar a prova em Lucas 4. Luke chapter 4. Lucas 4. Hallelujah. Amém. Today is somebody's day. Hoje é dia de alguém. I hope somebody will not slap me after service today. Acredito que Hallelujah. hoje é dia de alguém. Amen. Amém. Today I'm going home with Evelyn. You see him now. Jamie. Hallelujah. Amém. Luke chapter 4. Lucas 4. Are you there? Estamos lá. Verse 13 now. Versículo 13. Are you there? Verse 13. Luke 4:13. Are you there? Lucas
4:13. Amen. And when the devil had ended all the temptation, he departed from him for a season. Verse 14. And Jesus returned. 14. And just returned in the power of the Holy Ghost. Amen. So every temptation leaves you powerful. Amen. Todas as tentações nos deixam mais poderosos. When the devil try and you fail, Quando o diabo tentou e falhou, the Bible said he gave up for some time. a Bíblia diz que ele retirou-se por um certo And tempo. then Christ returned back in the power of A the Holy Bíblia Ghost. diz Amen. que Cristo voltou mais poderoso. Every temptation always leaves you powerful. Todas as tentações nos deixam com mais força. It makes you better. Nos tornam melhores. It makes you stronger. Nos tornam fortes. It makes you unbeatable. Amen. Nos tornam imbatíveis, So please invencíveis. try by overcoming your next temptation. Então, por favor, vamos tentar vencer a nossa próxima tentação. It is a spiritual physiotherapy to build your stamina. Amen. The faith. É uma fisioterapia Hallelujah. espiritual Amen. para nos tornar mais fortes. Amen. Hallelujah. Every time you are tempted of the devil, Todas as vezes que dizemos somos tentados pelo diabo, it's a demand on your faith. é para tornar forte a nossa fé. And when the devil fail, E se o diabo falhar, it makes you better and stronger. nos torna melhores e mais fortes. Amen. Amém. I see someone say, from today, I will not fall again. Amen. Alguém vai dizer, hoje não vou And falhar. today, God shall give you the grace in Jesus' E name. que hoje o Senhor nos dê a graça. Amen. Em nome de Jesus. Now, let me go now. How does temptation comes? Let's begin now. Amen. Let's be Mas practical. como vêm as tentações? Amen. How does temptation comes? Mas como vêm as tentações? Now, every temptation is a result of enticement. Toda tentação vem por uma sedução. Amen. So now, let me show you how it comes, because most times we don't know how it comes, so we fall victim. Muitas vezes nós sabemos como vêm as tentações, por isso falhamos. The Bible said, for we are not ignorant A Bíblia diz que nós não somos ignorantes of the device of the devil. para sermos volúveis ao diabo. Which means the devil has device. Isso significa ter uma divisão. He has schemes. Ele tem He has some corny ways. tem alguns cantos que nos apanham. We say wayo in Hausa, amen. Amém. Some, you know wayo, hallelujah, amen. Say wayo, hallelujah. It means kwana wuru, amen. So the devil has wuru. Let me hear wuru. Hallelujah, amen. The devil has corny ways. O diabo tem alguns cantos, So, algumas maneiras, and algumas I want to formas. show you how he used those words to beat you. E vamos ver como é que o diabo usa So essas when formas para nos you bater. understand his schemes, E se nós entendemos como ele trabalha, that will help you beat him. isso vai nos permitir When vencê-lo. next he comes to your house, amen. Quando a próxima vez ele vir, Beat him and tear his clothes, hallelujah. bate-o. James chapter 1, let's go to the other verse. James chapter 1. Tiago 1, James chapter 1. Tiago 1, James chapter 1. Tiago capítulo 1. Hallelujah. Thank you, dear Father. Obrigado, Pai. Tiago capítulo 1. Are you there? Estamos lá? James 1, verse 14. Tiago capítulo 1, 14. Now, let's go. James 1, 14. Let's go. Tiago 1, 14. Portuguese and French, follow me. Francês e português, vamos apenas acompanhar. But every man is tempted. When he is drawn away of his own lusts and enticed. Cada é tentado pela sua concupiscência e atrai e seduz. So, temptation comes through lust and enticements. As tentações vêm por concupiscência humana e sedução. What is lust? Mas o que é isso, a concupiscência? Many of us see lust as sex and all those stuffs, flesh. Amen. Muitos acham que é carne, sexo. That is not completely true. Amen. Isto não é muito bem verdade. Lust simply means Perder-se a strong desire, é desejo forte. a craving desire. Very strong. Concupiscência é desejo muito forte. Muito forte. Strong one. Amen. Muito forte. That's lust. Amen. So you can lust after the flesh. Podemos nos perder a partir da carne. You can lust after money. Talvez por causa do dinheiro. You can lust for power. Talvez de poder. You can lust for knowledge. Talvez do conhecimento. So lust is uncalled. It means a strong desire. É desejo forte. So they said the lust of the flesh. A concupiscência da carne. It means a strong desire for the flesh. Isso significa desejo forte da carne. Then lust of the eyes.
Concupiscência dos It means a olhos strong desire of the eyes. é o desejo forte nos olhos. Anything you see, you want to carry. Toda vez que o vemos, queremos pegar, tocar. Amen. Amém. Even though it's not your own, when you see it, oh my God. Mesmo que não é para você, mas Hallelujah. Tira. Loss of the eyes. Amen. perder-se nos olhos. Hallelujah. So loss is a strong desire. Então, concupiscência é um desejo muito So forte. most times the devil use your loss to tempt you. Muitas vezes o diabo usa a nossa concupiscência para nos tentar. When a man begin to look at the picture of naked woman in Facebook, Quando um homem começa a olhar as fotos das mulheres sem roupa na Facebook and on internet, ou na internet, a time will come where the thing will begin to do him. Amen. começa a criar um desejo dentro dele. When the desire begin to grow, E and quando begin esse to desejo grow, começa a crescer, and you'll be looking for a medium to discharge. You'll be looking for a way to release. e começa a procurar maneiras de como chegar até essa Now, foto. at that point in time, Então, a partir deste ponto, you become a good customer of the devil. isto nos tornamos uma presa fácil Because para o there diabo. is a desire now. Amen. Por causa do nosso desejo. Now it comes with enticement. Amen. Então vem a sedução. The devil is not foolish to tempt you with things that does not entice you. O diabo não nos tenta para as coisas que não nos seduz. So you always look for things that entice you. Ele sempre procura nos tentar nas coisas que nos seduz. That's why women easily fall victim of jewelry and necklace. É por isso que o homem é tentado e é fraco pela Because palavra, they pelo like que vê, it. They like it. porque gostamos. They like flashy cars. They like cars, machine, красная machine, cars, machine. Hallelujah. It is well. Amen. It's not easy. I'm telling you the truth. Hallelujah. Amém. More grace in Jesus' name. Hallelujah. Amen. Amen. Cars. Amen. Os carros. And then one stupid boy come and show you key, and then you go. Se aparecer alguém nos mostrando a chave, Because it's your area of enticement. por causa da nossa sedução, You can't see clothes in the boutique and close your eyes. não podemos ver roupas na You boutique go borrow me 1K. e vamos lá pedir emprestado Go dinheiro and buy. Amen. So só para comprar a roupa you que will always vimos. seek for your area of enticement to trap you. O diabo sempre procura o que nos seduz para nos Just like tentar. some of you who stay in the village, Talvez para quem cresceu numa you aldeia, know how to catch fish. nós sabemos como pescar. When you go for catching fish, Quando vamos para a pesca, what is it that entices fish? o que seduz ou atrai Hã? o peixe, Earthworm. So you take Minhocas. earthworm and hide it inside a hook. nós usamos minhoca, metemos no anzol, So you cover the hook with earthworm. metemos a minhoca no anzol Then you throw the hook into the e river. atiramos o anzol na água. Now you are the devil. The fish is you. Now, É como se a gente fosse o diabo e o peixe fosse nós. when the fish saw it, Por quando o peixe vê o anzol com minhoca, then you will dive and grab it é atraído e vai para and swallow pegar. everything. E a partir daí é capturado. That is the temptation that bring about his death. É a tentação que traz a morte do peixe. That is how the devil operates. É assim como o diabo opera. He seek for things that entice you. Ele procura as coisas que nos seduz. Then he hide that insights, Então ele usa aquilo como anzol throw it to your face. e atira a nossa cara. And because you can't see it and close your eyes, E também nós, como não podemos ver sem fechar os you olhos, grab it and swallow it. e vamos pegar e That's why seguir. the obituary. E somos tentados. E, But cair. that shall not be portion in Jesus' name. E que isso não seja em nome de Jesus. So the devil always look for things that if you are the type that can't see money and sleep, Muita gente não pode ver dinheiro e dormir. he will use money on you. E o diabo também usa o dinheiro. Para If you are the type that cannot see woman and sleep, Também se for aquele tipo de pessoa que não pode ver mulher you are in e trouble. dormir à Hallelujah. noite. Amen. You've been in trouble. Amen. Que o Senhor nos ajude. If HIV didn't kill you, Se o HIV não nos mate. what they call it, gonorrhea will pieces you. Hallelujah. Gonorrhea. Amen. Gonorrhea nos So mata. the devil will always seek for things that get your attention. O diabo sempre procura as coisas que nos chamam a He atenção. will always seek for things that trip you to trap you. Ele sempre procura as coisas que para nos pegar e nos So bater. that principle is called enticement. Isto é chamado de sedução. It's called the device of the enemy. É a área do inimigo. It's called ururu. Hallelujah. Sedução. Amen. So, for instance, and that is why the Bible says, for in the world, É por isso que a Bíblia diz que no mundo, that all that's in the world que em todo mundo, is the loss of the eyes. perdem-se por causa dos It olhos. means people who cannot see things and close their eyes. Isso significa que muita gente não pode ver sem fechar os olhos. Okay, I agree. You can't close your eyes on the ulitza.
Nós podemos fechar nossos olhos na But rua. when you see, remove your eyes from there. Quando olhamos, apenas When desviamos o I like, olhar. bro, hey, this whole wow. Mas muita gente, quando vê, You keep epa, looking with style and keep looking and vamos continuar olhando, olhando e olhando. until the image begin to build in your mind Até que a nossa imaginação começa a criar. and the hormone begin to respond. E também os nossos desejos respondem. And you begin to look for a way to ease yourself. E vamos procurar forma de chegar até That is where it begins from. É assim como vem as tentações. Enticement. A sedução. You saw a magazine, porn magazine. These children, remove it and keep it. Throw it away. But look at what these kids are looking. Jesus. And then you begin to look with style. Hallelujah. It's lost. It is nice porn. Porn? Porn magazine. Porn? Ah, Pornography. dá. Hallelujah. Magazine. Gazeta de porno. Dá. Quando vamos a alguma loja onde vendem I filmes beg pornográficos, you in the name of Christ e que isso não seja para ninguém. that you are born again doesn't mean your hormones are dead. Eu repito, nascer de novo não significa que somos mortos. When you saw these things, please flee. Quando vemos essas coisas, vamos nos afastar. Don't show anointing for magazine of pornography Não vamos usar espécie de unção para ir nesses and begin to lugares. look at it with style, claiming anointing big boy. Começar a abrir revistas I pornográficas. beg you in the name of Jesus Por Christ. favor, I know what I'm saying, guys. eu sei o que tu a I'm a dizer. guy. Eu sou um homem também. My brother Guilherme will testify. Say with me, amen. O nosso irmão Guilherme pode ser testemunho. Anointing will not answer here. A unção não nos livra das tentações. Gradually, and gradually. Gradualmente vamos estar caindo na tentação. These kids, and they begin to look. Começamos a abrir revistas pornográficas e olhar as mulheres. See this one. Ei, veja neste. E veja neste. That is where the problem began. Amen. É assim como começa. Salvation does not make your hormones dead. A salvação não nos torna como homens mortos. So stay away completely. Temos que nos afastar das tentações. If you are like me, who woman trap, Se sois como eu, flee when they appear. apenas temos que fugir. That's why I will never agree to walk with a woman while you're in the front and in the back. Na lie. I can never walk with a woman. She's in the front, I'm in the back. Na lie. Eu nunca vou andar como Say it. eu nunca vou andar como uma rapariga, ela à frente e eu atrás. It is called wisdom. Porque isso é uma tentação Hallelujah. também. It's called wisdom for overcoming the devour of the devil. Temos que usar a sabedoria para vencer as tentações. So when I see, Porque quando eu vejo, I will sidestep and overtake. eu devo começar a imaginar como vencer. In order not to backslide. In order not to backslide, so that you don't lose your faith. Ok, quando chegamos nesse tipo de caso, temos que procurar saída In para que não seeing, falhemos. you will see. Porque vamos ver isto. But when you see, build the discipline to take your eyes once and for all and move on. Amen. Build the discipline Temos que criar disciplina to take your eyes off para nos afastar dessas coisas and overtake. e vencer as tentações. Some of us like to go to school and see women in the front. Muita gente gosta de ir na escola por You detrás are das mulheres. already late for para. Muitos já estão atrasados nas aulas, And you don't want to overtake mas mesmo assim não querem ultrapassar as because you are mulheres. enjoying it. Porque está se then alegrando you're ver, looking, ver a traseira das mulheres. God is good. See creation. Oh, Deus é Hallelujah. bom, Deus é bom. That is where the problem begins from. Hallelujah. Now, he always use enticement. Hallelujah. O diabo sempre usa algo que nos seduz. It sounds very funny and very funny. Isso parece ser muito engraçado. But friends, Mas, that irmãos, is where the journey of destruction begins from. é assim como a destruição começa. And then you sleep. You begin to see woman in your dreams. E nós dormimos e começamos a sonhar com mulheres. You wake up, you see your bed wet. Você está engasgado? Let's say it. Hallelujah. Say it, brother. Amen. Nós acordamos molhados. And you wonder whether you sleep with a baby or not. You wonder whether a baby sleep with you that night and be wet bed. You will wonder whether the Bjorn sleep with you on your bed. E não nos importamos se dormimos com alguém ou com uma criancinha. Lo and behold, it's only you. E vamos pensar que apenas estamos nós. Amen. I thank God for our sisters. Eu agradeço ao Senhor pelas Very nossas irmãs. wonderful question of God. Porque eles foram bem feitos pelo But Senhor. you will never leave me behind, though. Na lie. Amen.
You will never leave me behind you. E You will never leave me walk behind you. Ah, Hallelujah. amém. Amen. As nossas is well. irmãs foram bem criadas pelo Senhor e por isso não podem deixar que nenhum homem ande por trás de vocês. Assim numa Amen. caminhada. Hallelujah. Amém. Now, let's continue. Now, continue. We're E para in continuar, James chapter 1, right? Amen. em Tiago 1, Let me beat my time now. My time is almost over now. Let me just beat my o time. meu tempo já está se acabando. Man of God, just keep signaling me, sir. Amen. Hallelujah. Amém. Now, say, but every man is tempted when he's drawn away of his own lusts. 14. James 1:14. Tiago 1:14. And enticed. Are you there? James 1:14. Are you there? Tiago 1:14. Now, Cada um é tentado pela sua própria concupiscência que o atrai e seduz. 15 now. Say, then when lust had conceived, E a concupiscência, depois de ter concebido, it bringeth forth sin. dá luz o pecado. And when sin is finished, E o pecado, uma vez consumado, it bringeth forth death. gera a morte. So it said, for the wages of sin is dead. Porque o salário do pecado é a morte. So the result of sin is dead. Porque o salário do pecado é a morte. But sin is the son of enticement Mas o pecado é apenas o filho da sedução. and the grandson of lusts. E a sedução da concupiscência. So the journey of destruction and death O caminho da destruição e da morte begins from lust and enticement. vem a partir da concupiscência humana e a sedução. All the devil does Tudo que o diabo faz is to throw to you an object of enticement, é apenas atirar a nós algo que nos seduz. and he watch like a movie. He watch you E ele fica a assistir como um filme. mess your life and bring about your destruction. Apenas Amen. por trás de destruição em nossas vidas. I say it begins with getting your attention, Isso começa chamando-nos a atenção, which activates your emotion o que ativa a nossa emoção and triggers your reaction. e nos traz a ação. And when not control, E sem um controle, it influences your decision, isso influencia nas nossas decisões which can bring about your destruction. e que nos traz a destruição. Hallelujah. Amém. Now, when you understand that the devil always trap you by enticement, Se nós entendemos e compreendemos que o diabo apenas traz coisas que nos seduz, you carefully notice what entices you. então, por favor, vamos ter em conta o que nos seduz. You are not being carnal when you try to understand what is it that entices me. Minor. No. What is it that easily get my attention? It's No. good to always know what exactly gets my attention, Temos que ter em conta o que nos chama a atenção, o que nos atrai. so I can be watchful and careful. E para ter cuidado, Amen. When the devil want to destroy Adam, quando o diabo tentou ou queria destruir o Adão, he came through Eve, ele foi por intermédio da Eva. and he never came to her with what he came to her with enticements, apple. E ele foi com uma coisa que seduzia a Eva, a maçã. And the first said, but it's true. Look at how it's beautiful. E a Eva começou, oh, como é bonito, como é lindo esta I maçã. can imagine how it will feel like in the mouth. E eu posso imaginar como é saboroso na boca. And they will say, try it and see. You E o find diabo diz, yourself. tenta e prova. And that is what the devil does to us every single day. É isto que o diabo faz a nós todos os dias. Came by deception, Vem enticement, por sedução, lusts. por concupiscência. Then sin comes. E por aí vem o Then pecado. Then death E depois vem a morte. But God shall deliver us in Jesus' name. Que o Senhor nos livre em So nome de now we Jesus. know how he comes. Amen. Agora sabemos como vêm as tentações. The devil is not foolish to entice you with things that doesn't get attention from. O diabo não nos tenta em algo que não nos chama a atenção. So every temptation comes from area of enticement. Todas as tentações vêm por concupiscência, traição e sedução. If you're a type that woman get your attention, please seek for help. Se Go você for sabe counseling. que as mulheres te chamam ou te atraem, Come and see Brother Luis. para já ajustar. venha e procure irmão Luiz. Come so we can talk and help. Amen. Venha e diz de ajuda. Many of our brothers who are supposed to become an instrument to grow the kingdom Muitos de nossos irmãos que deveriam ser instrumentos no reino dos céus become a toy in the hand of the devil e tornam-se brinquedos no reino das trevas, because we don't know how to close our eyes. porque não sabem como fechar os olhos. A mighty weapon like Samson in the hands of God A maior arma, como em Salmos, became a toy in the hand of the devil and the Philistines torna-se brinquedo para o because he reino can't dos say diabos, no to woman. porque não sabe dizer não a uma mulher. Woman. Amen. Amém. Woman. A Hallelujah. uma mulher. And I see many
brothers in church E eu vejo muitos irmãos na igreja falling and going low in the faith caindo e falhando, because arreando they da can't say fé, no to masturbation. porque não conseguem dizer não à They can't say masturbação, no to pornography. porque não sabem dizer não a filmes They pornográficos. go in and go for 2 weeks break and resume. Eles vão por um intervalo, depois voltam de novo. And for years they couldn't move forward E anos vão mantendo assim, because they are trapped by enticements, porque são traídos pela sedução, by the lust of the flesh. pela perdição da The carne. Lord shall deliver us today in Jesus' Que name. o Senhor nos ajude hoje, em nome de Jesus. Hallelujah. Amém. We've discovered some sites where it will help you shut down any porno from your computer. Yeah. Temos que Amen. começar eliminando e pagando todos os filmes pornográficos a partir do nosso PC. And there are some sites that also will find out E também há alguns sites that can link your computer with Louis' computer. que podem unir dois PCs ao So mesmo that tempo. everything you look in your computer, Louis will see it. E tudo que você vê, irmão Luís também vê. So you know open porn, knowing that Louis is seeing you, watching you. Você não abre filme pornográfico, So, sabe que o irmão Luís vê. Every time you open porn, Louis will computer. So did it. Toda vez que abrimos Minor is watching porn. site pornográfico, lá apita, dá alarme. So Louis will call me. Minor, I bind you in the name of Jesus Christ. Amen. E irmão Luís Hallelujah. vem e Now, repreende o irmão Wide em nome de Jesus. There are software like that, please. If you feel like you couldn't resist pornography, Para quem sabe que não resiste a filmes pornográficos, let's talk venha e vamos conversar. and let's install one in your system. E vamos mudar o nosso sistema. So I can start giving you a true help now. E para dar ajuda, Not only praying and sweating, you're busy tracking in your room, amen. para não estar lá no quarto suando, But let's give you proper help and go help us in Jesus' vem, name. vamos dar ajuda. E Deus, e o Senhor vai nos ajudar em nome de Jesus. Amen. Amém. Now, what are the medium of temptation? Now, Mas qual é o fulcro das tentações? temptation now, we know that it comes through enticement A tentação vem pela sedução and through lust. e para a concupiscência. What then is the medium? Mas qual é o meio destas tentações? Your mind. Amen. A nossa mente. Every battle of life Todo mundo na vida, is first won or lost in the mind first, por menos perdemos a partir da mente. before it is won or lost in real life. E antes de nos perdermos na vida, primeiro So, perdemos a nós if the mesmos. devil can beat you in your mind, Porque se o diabo vence a nossa mente, he can beat you in reality. isso significa que ele pode nos vencer na So vida. the mind is the first target of the enemy. Isso significa que a mente é a primeira coisa que é atacada pelo diabo. Temptation always comes first through the mind first. Ou a tentação vem primeiro pelo pensar, pela When mente. a man commit fornication today, Se um homem faz it fornicação was hoje, not that day he committed fornication. não é nesse dia que ele pensou e fez. Some days ago he has been thinking it, Isso já vem pensando dias após I mean, dias. planning E it planificando with strategies. com estratégias. And then that day hit the target. E naquele dia faz. And then Christ says E o Cristo diz that any man who think in his heart que todo aquele que pensa no seu coração and lost after he won his heart e perde-se, is also guilty like the man who track on the bed. He's lost. Amen. Yeah, I'm lost. Any man who think in his heart todo aquele que pensa no seu coração and desire in his heart e deseja o coração de uma mulher and imagine the act in his heart, e vai imaginando algo no seu he's coração, very guilty. é culpado. Exactly like the man E exatamente como um homem, who truly commit the act of fornication. aquele que comete o ato. Amen. Amém. So with God, Com Deus, lost in the mind is as guilty as the act of com fornication. Deus perder-se na mente é exatamente a mesma coisa para quem perde And that's realizando o why ato. the first target of the enemy É por isso que o primeiro lugar que o diabo is your mind. Amen. atinge é o nosso pensar, you nossa always mente. target your mind. Amen. A nossa mente. But how then does he get your mind? Mas como é que ele chega até a nossa mente? Through what you see, A partir do que a gente vê, through what you hear. a partir do que a gente ouve. Amen. And that's why you have to choose what you hear. E depois temos que escolher o que ouvir. Choose the kind of music you hear. Escolher que tipo de música para You ouvir. can't be hearing music that entices your loss. Não podemos ouvir música que nos leve à perdição. Choose the kind of movie you watch. Escolher também o tipo de canal para If assistir you have filmes. problem with women, choose your movies very carefully. Vamos escolher muito bem Like me. os filmes para assistir. Como Amen. I choose my movie very carefully eu escolho os filmes para assistir. because I respect myself. Porque eu me respeito a mim mesmo. Hallelujah. Amém. So in all that it's called wisdom. Wisdom. É chamado de sabedoria. When you give a movie, it says, is there that thing inside?
that now. Quando alguém dá um filme, como tem algo de novo aí no filme. If you say yes, no way, don't worry, I'll come watch it next week after you correct on the MM. Olha, se alguém convida nós não para assistir um It is filme, ele all pergunta, wisdom. tem alguma coisa dentro do filme? Se ele dizer que sim, The devil então ele will foge. use your eyes Porque o diabo usa nossos olhos and your ears e também o nosso ouvido to get your mind. para chegar até a nossa And when mente. you get your mind, E quando chega a nossa you mente, get your body. ele chega até o nosso And when corpo. you get your body, E quando chega ao nosso you corpo, get your soul. ele chega até a nossa And alma. you get your soul, E quando chega a nossa you alma, are a goner. Hallelujah. já estamos perdidos. So these are the ways the devil operates. São as formas, a maneira como o Thank diabo God opera. today God has shown us through His word. Graças ao Senhor, porque hoje nos deu o entendimento And e I a sua see palavra. people escape in Jesus' name. E vou vendo pessoas escapando what- das tentações. Watch the things you hear. Vamos ter cuidado das coisas que If ouvimos. you are among your friends Ou talvez no meio dos and amigos. they begin to discuss the story of sex, E comecem a falar histórias de sexo. pack your things and flee. Run away. Apenas junta tuas coisas e foge. Respect yourself and flee. Respeita-te a ti mesmo It's called wisdom. e sai daí. É apenas sabedoria. It doesn't mean that you are. It doesn't mean that you are a mumu. It doesn't mean that you are. Isso não you are weak. significa que você é boelo. It's called wisdom. É apenas sabedoria. Hallelujah. Amém. Amen. Amém. We don't watch porn. We don't watch naked movie. Not because it's a sin. Not because it's bad. Not because it's bad. We don't watch those bad movies. Ok, nós não assistimos esses filmes pornográficos But because we are careful, we are so careful of ourselves, so we don't fall porque victim. nós temos que cuidar de nós mesmos para que a gente não falhe, não Amen. caia em tentação. So temptation begins by getting your attention. As tentações vêm por chamar a nossa atenção, atrair a nossa atenção. This is why until the devil got your attention, he can never get you. Amen. E se o diabo não tiver a nossa atenção, também não nos atinge. Hallelujah. Amen. Now then, how do I deal with that? Now, Proverbs, Mas como lidar com as tentações? Romans 12. Romans 12. Romanos 12. Romans chapter 12. Now I'm closing very soon now. Já estou Closing now. terminando. Romans chapter 12. Romanos 12. Romans 12. Romanos 12. Are you there? Estamos lá. Now, verse 2. Romanos 12, versículo 2. Say, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove that what is good and acceptable and the perfect will of God. Now, see, the way to deal with the devil in our mind A maneira de vencer o diabo com o nosso pensar is to get our mind transformed. é pela transformação da mentalidade. How? By constant taking heed to God's word. Mas como? Ouvindo constantemente a When palavra you do keep Senhor. reading God's word, Lendo a palavra do you Senhor. keep hearing God's word, Ouvindo a palavra do it Senhor. gradually transform your mind. Gradualmente transforma a nossa Because mentalidade. when you become born again, Porque quando nascemos de novo, your complexion doesn't change. o nosso pensar não muda, ou o nosso ser. If you like woman, you still like woman. Se gostamos de mulher, vamos continuar gostando de mulher. Your soul is not transformed, it's not changed. A nossa alma não é transformada. Your body is not changed. O nosso corpo não é Your transformado. mind is not changed. A nossa mente não é It's only transformada. your spirit has been reborn. Amen. É apenas o nosso espírito que So nasceu de every novo. issue you have as an unbeliever, you still have it even when you're saved. Tudo que tínhamos no passado antes de ser batizado, quando vamos The à terra, best thing to do at that point in time, a melhor coisa de fazer you start hearing God's word. é começar a ouvir muito a And palavra do God's Senhor. word will penetrate your mind. E a palavra do Senhor vai nos penetrar na mente Transform your mind. e transformar a nossa mentalidade. Start thinking along with God. E começar a pensar And segundo os not along pensamentos with do the flesh Senhor. again. Amen. Amém. So that's how we study God's word. É por isso, estudando a palavra do Senhor, Not because it's what we're supposed to do as Christians, não é porque é o que tínhamos que fazer como cristãos, but it helps us transform our minds mas também ajuda a transformar a nossa and mentalidade. make us escape being tempted by the devil in our mind. Amen. Nos ajudando a como escapar das tentações. Hallelujah. Amen. So what do I do? So how then can I deal with temptation? Number one, Mas então como lidar com as tentações? Número pray 1, always. Amen. Pray. orando. Pray. Say with me, pray. Orando. Come on, say pray. Vamos dizer orando. Hallelujah. Now, the reason why, if you take that, those who pray less A razão qual que aqueles que rezam pouco are those who easily fall victim of temptation. e são aqueles que muito facilmente são vítimas das Look at tentações. Luke 22. Luke 22. Lucas 22. Luke 22. Very fast. Lucas 22. Let's close. Luke 22. Lucas 22. Luke 22. Lucas 22. Look at what the master eagle himself said. Vamos ver o que nosso Senhor disse. Amen. Amém. Luke 22.
Lucas 22. beginning from verse 39. Vamos começar no versículo 39. Are you there? Now, French, Portuguese, follow me. Português e os que falam francês, vamos acompanhar. And he came out and went as he went to the Mount of Olives. And his disciples also followed him. Verse 40. And when he was at the place, he said unto them, pray that ye what? Orai Ye fall, that ye enter not into para que temptation. não entreis em tentação. So prayer has a way of helping you escape temptation. A oração é uma das formas que nos ajuda a escapar das That tentações. word enter it means to fall. Amen. Aqui entrar significa Say falhar. pray so that you not fall Então, orais para que não falheis em into temptation. tentação. Amen. Amém. So prayer has a way of helping us A oração tem o poder de nos ajudar a escape the trap of temptation. escapar das armadilhas das tentações. Look at verse 45 now. 44 agora. Verse 45. Lucas 22, 44. Now it said, and when he rose up from prayers and was come to his disciples, he found them sleeping for sorrow, and said to them, why sleep ye? Rise and pray, lest ye enter into temptation. Amém. So many of us have been sleeping and not been praying, Muitos de nós estamos dormindo em vez de orar. and we easily become a victim of E temptation. facilmente estamos sendo vítimas das tentações. So prayer has a way of building your spiritual stamina A oração nos ajuda a construir barreiras to para as stand tentações. against the day of temptation. Para que nos levantemos contra as armadilhas das How do I tentações. deal with temptation? Mas como lidar com as tentações? Flee from its appearance. Fugir das tentações. Flee. Now, Fugir das tentações. that is where I'm having problem with church people. É por isso que estou tendo problemas com algumas pessoas. When God says flee from every appearance of evil, He know you can't resist. Quando Deus diz que apartai-vos de todas as tentações, de So he said, toda forma run. do mal, porque Ele sabe que não He said, vamos run. resistir. Run. Ele diz, corra, foge. Many of us are trying to bind it. Muitos tentem You can't bind it. não cumprir isto, nós não podemos. He knows you can't bind it, so he Ele says sabe flee. que nós não podemos suportar, por isso que ele diz, foge. Because Himself went through the same thing also. Porque Ele também passou por isto. So before He say run, He knows that the only best way is to run away. Amen. Antes que Ele dissesse que temos que fugir, Ele já sabe por quê, porque também foi tentado. So the best way is to flee from it. Amen. Uma das melhores formas também de vencer a tentação é fugir das Second Timothy. tentações. Look at 2 Timothy. Segundas de Timóteo, 2 Timothy 2. Segundas de Timóteo 2 2, Timothy. Very bistro. 2 Timothy 2. Segundas de Timóteo 2, 2 Timothy 2. Segundas de Timóteo 2, Are you there? estamos lá? 2 Timothy 2. Now look at verse, Segundas de Timóteo capítulo 2, verse 22. I love the first versículo word. 22. Are you there? Estamos lá, Segundas de Timóteo What's the 2, first word? 22. Liana. Flee. I love that word. Foge. Fleeing doesn't make you a coward. Fugir não nos torna barroelhos, né? It defines you as a man of wisdom. Apenas Hallelujah. nos torna como sábios. Because the application of instruction is called wisdom. Porque aplicar as instruções é sabedoria. It said flee. Porque ele disse que foge. Also youthful lusts. Foge das paixões Why? juvenis. Because it's the doorway to temptation. Porque essas paixões são as portas Remember, para as tentações. every man is tempted when he's drawn away by his what? Lust. Cada é Amen. tentado a partir da concupiscência. And that is to say, flee from lust. Run away from it. Foge das paixões. Say, but follow after righteousness Procura a justiça, Faith, a fé, charity, o amor, peace. a paz. with them that are called on the Lord Com todos os On que the Lord. invocam o Senhor. out of a pure heart. De Amen. coração puro. Flee. 1 Corinthians 10. 1 de Coríntios 10. 1 Corinthians 10. 1 de Coríntios 10. 1 Corinthians 10. 1 de Coríntios 10. Forgive me for taking time. I'm done Peço now. desculpas 1 pelo tempo. Corinthians 10. 1 de Coríntios 10, Verse 14. 14. Wherefore, my dearly beloved, Por isso, meus caros, flee from idolatry. fugi da idolatria. Amen. Amém. How then do I deal with temptation? Mas como lidar com as tentações? Watch and pray. That word watch means be careful. Vigiar e orar. Be careful. Vigiar é tomar cuidado. Be careful. In Matthew 26, verse 41, Christ said, Matthew 26, Em Mateus 27, 41,
42, 41, said- Cristo diz, He said, watch and pray that ye Vigiai e orai fall not para into que não temptation. caís em tentação. Amen. So by being careful and by being prayerful, you escape Isso temptation. significa que vigiando e orando nos ajuda a escapar das tentações. And lastly, how do I escape and deal with temptation? E finalmente, como lidar com as tentações? Through fasting and praying. Por intermédio de jejum Fasting e and prayers. adoração. 1 Corinthians 7. Last verse, they want us to pray. 1 de Coríntios 7, por intermédio- 1 Corinthians 7. 1 de Coríntios 7, 1 Corinthians 7. 1 de Coríntios 7, por First intermédio de jejum e Corinthians 7, oração. verse 5. 1 de Coríntios 7, Corinthians 5. 7, verse 5. Now, 1 Corinthians 7. Are you there? 1 de Coríntios Verse 7, 5. He said, defraud ye not one to other, except it be with consent for a time. For a time, yeah. That ye may give yourselves to fasting and prayer, and come together against that, so that Satan tempt you not for your own, so for your incontinency. Amen. So fasting and prayer also help us to deal with temptation. Amen. Oração e jejum também nos ajuda a vencer as tentações. And if by chance you fall, by any time, by any chance, if by chance you fall into E temptation, também, se falhamos nas what tentações, should we do? o que temos que fazer? Run back to God and seek for grace. Apenas back. clame ao Senhor e procure a graça do And Senhor. ask for mercy. E Amen. clame pela misericórdia do As you Senhor. run back and ask for mercy, Clamar pela misericórdia do Senhor. then God will cleanse you E o Senhor vai nos perdoar e and nos limpar. upgrade you back to grace again. E vai nos trazer de volta. God will help us in Jesus' name. O Senhor vai nos ajudar em Come on, nome de rise to your Jesus. feet. Vamos nos levantar. Let me call my pastor Luis. Vamos convidar o nosso pastor Luís.